A Arca da Aliança é um dos objetos mais misteriosos e temidos de toda a história humana. A Bíblia descreve seu poder como devastador, capaz de derrubar muralhas, matar exércitos inteiros, emitir luz, fumaça e ruído, e até provocar doenças e queimaduras em quem se aproximava sem permissão. Muitos a tratam como um símbolo puramente espiritual. Mas quando analisamos cada detalhe das Escrituras, percebemos algo muito diferente. A arca não era apenas um objeto religioso. Sua descrição se parece muito mais com um artefato tecnológico de origem desconhecida. Talvez extraterrestre, ou talvez algo deixado por seres que estiveram aqui muito antes do surgimento das civilizações humanas. A construção da arca foi feita seguindo instruções extremamente detalhadas, como se Deus estivesse entregando aos hebreus um verdadeiro manual técnico. Medidas específicas, materiais específicos, comodas do oro pural, argolas, varas isoladas e, principalmente, uma cobertura dupla com 2 querubins posicionados sobre o objeto. A Bíblia afirma que Deus falava com Moisés por meio da arca, como se o objeto fosse uma espécie de estação de comunicação. O som vinha de entre os querubins, como se dali fosse emitida uma voz artificial, processada, diferente do que qualquer ser humano poderia gerar. A presença dos querubins, sempre ligados a tecnologias sagradas em textos antigos, sugere que eles eram mais do que simples esculturas, eram componentes, partes funcionais da estrutura. Essa ideia fica ainda mais forte quando observamos os efeitos da arca. Quem tentava tocá-la morria instantaneamente. O texto descreve que uma simples aproximação imprópria era suficiente para derrubar uma pessoa no chão. Isso soa muito como uma descarga elétrica extrema, radiação ou um campo de energia poderoso e letal. Quando os filisteus capturaram a arca, eles relataram banhos de luz, ruídos altos e tumores dolorosos que surgiam em seus corpos. Cidades inteiras entraram em pânico. A Bíblia narra que ratos infestaram o território e doenças se espalharam de forma rápida e incompreensível. Esses efeitos se assemelham muito a uma contaminação, como se a arca emitisse algum tipo de energia ou radiação que afetava gravemente quem não sabia como manipular o objeto. A arca também tinha um comportamento que parecia ser movido por comando. Em algumas batalhas, quando era carregada no momento exato, os inimigos caíam antes mesmo do combate começar, como se ondas de choque invisíveis emanassem dela. Nas margens do rio Jordão, a arca fez as águas recuarem, permitindo a passagem do povo. Isso foi descrito como um movimento das águas vindo de longe, quase como se uma força invisível estivesse empurrando a correnteza para trás. Para muitos, isso é um milagre. Para outros, é tecnologia, um campo de energia, uma onda gravitacional ou algo que afetava o ambiente de forma direta e controlada, mas o maior mistério é o que realmente havia dentro dela. A arca era o container mais protegido da civilização hebraica. Somente o sumo sacerdote podia se aproximar, e apenas uma vez ao ano. A arca ficava guardada numa sala chamada Santo dos Santos, totalmente isolada. Para entrar, o sacerdote precisava usar roupas especiais, sinos no tornozelo e uma corda amarrada na cintura. Se ele morresse ao entrar, os outros o puxariam para fora sem precisar tocar no objeto. Isso não parece um protocolo religioso. Parece um protocolo de segurança para manusear algo extremamente perigoso. Dentro da arca havia 3 itens: as tábuas da lei, símbolo da aliança; o vaso com maná, um material misterioso que, segundo a Bíblia, caía do céu e alimentava o povo; e a vara de Arão, que floresceu sozinha, como se tivesse recebido uma descarga de energia espontânea. Esses objetos não são simples. Cada um deles pode representar artefatos que interagiam com a arca de forma específica. As tábuas poderiam carregar informação, dados. O maná talvez fosse um composto biológico criado artificialmente. E a vara de Arão pode ter sido exposta a algum tipo de energia que estimulou seu florescimento. A arca pode ter funcionado como uma fonte de energia ou um catalisador para esses itens. Os querubins sobre ela parecem antenas dobradas sobre o núcleo. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava entre eles, produzindo um brilho intenso. Suas asas funcionavam como projeções metálicas voltadas para o centro. Em linguagem moderna, isso lembra uma bobina condutora, um par de componentes simétricos concentrando energia em um ponto. Essa mesma configuração ainda é usada hoje em dispositivos que manipulam campos magnéticos ou elétricos. A arca tinha um comportamento imprevisível e parecia responder a comandos. Quando Moisés precisava de orientação, a arca emitia luz e vibração. Em várias passagens, uma nuvem luminosa surgia sobre ela. À noite, essa nuvem brilhava como fogo. Isso soa como um mecanismo de ativação, talvez propulsão, ou apenas um efeito visível do seu funcionamento interno. O mais interessante é que essa nuvem guiava o povo pelo deserto. Quando ela se movia, o povo seguia. Quando porava, o acampamento era montado,
Quem ou o que controlava essa nuvem? Se fosse apenas simbólico, por que a Bíblia descreveria movimentos tão exatos? Como ela sabia quando o povo devia caminhar e quando devia descansar? Parece que havia uma inteligência por trás. Uma presença que não era espiritual no sentido abstrato, mas real e física. A arca podia ser um instrumento de comunicação com seres de outro plano. Talvez os mesmos seres que apareceram para o profeta Ezequiel em sua visão de rodas dentro de rodas, com luzes e estruturas mecânicas. O padrão se repete: vozes vindas do céu, luz intensa, estruturas metálicas, querubins como componentes tecnológicos. Portais de comunicação. Algo muito maior estava acontecendo e foi registrado como religião, simplesmente por falta de um vocabulário apropriado para descrever tecnologia. E então, chegamos à parte mais misteriosa de todas. A arca desapareceu. Em um certo momento da história, durante o ataque babilônico a Jerusalém, ela simplesmente deixa de ser mencionada. Não há relatos de que foi destruída, queimada ou roubada. O maior e mais poderoso artefato dos hebreus sumiu sem nenhuma explicação. Muitos acreditam que foi escondida em cavernas secretas. Outros dizem que foi levada por sacerdotes para a Etiópia, onde estaria até hoje. Mas existem teorias mais profundas. Se a arca fosse realmente uma tecnologia avançada, talvez ela tenha sido recuperada pelos mesmos seres que a forneceram. Ou talvez tenha sido desativada, selada e guardada em algum lugar inacessível para a humanidade moderna, esperando o momento certo para ser redescoberta. E a pergunta final permanece: por que a humanidade recebeu algo tão poderoso? Por que um povo nômade do deserto recebeu um artefato capaz de manipular energia, curvar as leis da natureza, derrubar exércitos e se comunicar com algo que descia do céu? Talvez porque eles estivessem sendo guiados. Talvez porque fossem parte de um experimento ou de uma missão muito maior. Talvez porque quem entregou a arca tinha um plano que nós ainda não conseguimos entender. O que sabemos é que a Arca da Aliança não era apenas um objeto religioso, era tecnologia. Era o maior segredo já carregado por mãos humanas. E seu desaparecimento continua sendo uma das maiores perguntas sem resposta da nossa história. Se ela ainda existir, está guardada atrás de portas que talvez nunca possamos abrir. E os querubins, onde quer que estejam agora, ainda devem estar vigiando. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa teoria, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Até a próxima.